Shalom! Eu sou Dani Carneiro e é hora de aprender mais sobre as festas do Cordeiro. Estas são fotos da nossa festa de Páscoa do 15 de Nissan. Nós comemos carne de cordeiro, pães asmos e verduras amargas e tivemos uma ministração a respeito dos simbolismos da Páscoa e também fizemos a Santa Ceia. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e a nuvem o encobriu dos seus olhos. Atos 1, do versículo 1 ao 9. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Atos 2, do versículo 1 ao 18. Outra festa importantíssima para nós cristãos é a festa de Pentecostes, a inauguração da Igreja de Cristo pelo Espírito Santo. Pentecostes significa 50º e é assim chamado porque é o 50º dia da contagem que se inicia aos 16 de Nissan.
que é o dia 1 da contagem progressiva. Aqui no Arte no Espírito, decidimos fazer uma contagem regressiva a partir do dia 15 de Nissan, já que na nossa cultura contagens regressivas representam um anseio por algo, e nós devemos ansiar pela presença de Deus como a corça anseia pelas águas. E durante esta contagem regressiva, estamos fazendo juntos em família a releitura do livro Bom Dia Espírito Santo, de Benny Hinn, e também estudando a respeito do Espírito Santo. Esta festa também pode ser chamada de Festa das Semanas, pois acontece 7 semanas depois da Páscoa. Como eu e minha família celebraremos o Pentecostes este ano. Alguns celebram Pentecostes no dia 6 de Sivan, outros no dia 7 de Sivan e outros celebram nos 2 dias. Este ano faremos um culto no dia 6 de Sivan e o Espírito Santo será o dono da festa. Como já estamos estudando a respeito do Espírito Santo durante os dias da contagem regressiva, este ano, se o Espírito Santo assim desejar, durante o culto, nós estudaremos a respeito da inauguração de 2 dispensações, a da lei e a da graça, pois ambas foram inauguradas nesta data. Moisés recebeu as tábuas da lei escritas por Deus nesta data, e assim foi inaugurada a dispensação da lei, com o Deus Altíssimo entregando aos homens a sua lei. Anos depois, nessa mesma data, foi inaugurada a dispensação da graça, com o Deus Altíssimo entregando aos homens o seu Espírito. Que dia glorioso! Por isso, esta festa é dele, do nosso precioso Espírito Santo. E ele será livre para fazer neste culto o que ele achar melhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E até o próximo vídeo.